Hoje a igreja celebra essa grande festa do Cristo, nosso Rei, Rei do Universo. Mas nós nos questionamos, por que ainda Ele não é e não tem espaço para reinar em muitas mentes e corações? Porque tantos ainda ignoram e não reconhecem o grande Rei Senhor Jesus, apesar de 2000 anos de cristianismo. Por que hoje Ele não tem espaço para reinar em muitas instituições, quando ali Ele era venerado e adorado? E dá uma dor no coração ao saber que o definhamento dos súditos dia após dia acontecem. E apesar de estar com a Sagrada Escritura nas mãos, e se diz que são cristãos, repudia os sinais sagrados. Em muitos estabelecimentos não pode ter o crucifixo, como se o crucifixo, o sinal da aliança, fosse o sinal maldito. Retirado de muitas instituições, nos estabelecimentos educandários não pode ter o sinal da aliança, o sinal da reconciliação, o crucifixo. Não pode mais fazer oração nas instituições de ensino. Não tem espaço para ele entrar e reinar. E aqueles que repudiam se diz que são cristãos. Mas que cristão é esse? Que os sinais sagrados, a oração é repudiada. E não podendo reinar, a violência adentra. Não pode ter o crucifixo, mas pode ter a droga, pode ter mais isso, mais aquilo, e a violência apodera. E é o que nós presenciamos em todos os países, a violência naquele lugar onde deveria ser protegido. A família, as instituições educandárias. E vai cumprindo as profecias nos mínimos detalhes, até aqueles que são poetas já visualizaram o futuro. O compositor daquela música do José Ramalho, e na maioria das casas ele também não pode entrar. E ele não tendo espaço, o que é valorizador na família? Na maioria das vezes, pela fraqueza humana, impera as redes sociais, que trazem por aqueles que não têm a luz do Espírito Santo, porque Jesus não pode imperar, ali adentro, por meio desses meios de comunicações, a impureza. Isso é um grito de alerta para nós agora. Celebrar a festa do Cristo Rei, eu abrir a mente e o coração, bem reinar sobre mim, e eu me coloco aqui como esse súdito que quer servir de mente, coração e entendimento. Porque 760 anos antes de Cristo, a imundície tomou conta da humanidade de Israel, do povo de Israel. E se não tomarmos cuidado, vai virar um desastre a humanidade, como na época de Ezequiel, bem como nos dias de Jesus. E a razão pela qual o desleixo por aqueles que estavam à frente do poder religioso. E isso é um grito de alerta para nós padres também. Eu procuro cuidar desse rebanho que a mim foi confiado, ou eu estou cuidando de mim e quero mania de grandeza e prestígio e privilégio. É preciso que os padres e bispos, todos que estão envolvidos nessa obra,
pastorais e movimentos e ministérios voltados então de colocar os dons a serviço, fazer o reino de Deus acontecer aqui e agora. E o profeta já anuncia que o bom pastor viria e veio. Como também anunciou o salmista 1110 anos antes de Cristo. E que eu vejo ali, o salmista já visualizou e foi Deus que o iluminou, já focalizando que em Cristo Jesus, ele levaria e aperfeiçoaria os sacramentos, e a Igreja Católica que reconhece os sacramentos. A igreja que Jesus instituiu. Mas como estou vivendo esses sacramentos? Focaliza o batismo, focaliza a confissão, focaliza a Eucaristia, focaliza a confirmação, sacramentos da iniciação cristã. E os pais têm a incumbência de esclarecer, juntamente com as catequistas e a igreja, o sentido e os valores desse sacramento. Quando ele diz, me conduz às águas tranquilas, porque Ele é o meu pastor. O Senhor é o pastor que me conduz. E se eu me deixar ser conduzido, não me falta coisa alguma, porque há graça abundantemente. E a graça de ser conduzido às águas tranquilas é o banho batismal. Quando nascemos para Deus, banhado pela água e pelo Espírito. Na fraqueza humana, passamos pelos vales tenebrosos, quando nós descuidamos da palavra de Deus, mergulhamos em estado de pecado, mas mesmo assim nós não desistimos, porque com bastão comparado Ele nos dá segurança, quando Ele perdoa os nossos pecados, sacramento da reconciliação. Prepara para mim uma mesa bem à frente do inimigo, é a mesa do banquete eucarístico, e onde nós, em comunhão com Ele, e Ele com nós, nos revigora espiritualmente para continuarmos lutando contra as forças do mal, fazendo com que a palavra de Deus seja valorizada, as coisas sagradas não sejam desrespeitadas e nem deixadas para segundo plano. Com óleo vos ungis minha cabeça, o sacramento da confirmação. E aí, revigorados, capacitados, somos enviados a anunciar, testemunhar Cristo vivo, ressuscitado. Ele que fez-se um de nós e deixou-nos o ensinamento. E o ensinamento que Ele deixou, Ele pede a cada um de nós a prática da caridade, a fraternidade com os necessitados, não só de bens materiais, mas necessitado de diálogo, de compaixão, em todas as dimensões. Uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma solidariedade de uma forma ou de outra, mas a prática da caridade em evidência. Tudo que nós fazemos àqueles que necessitam de nós não estamos fazendo simplesmente para um ser humano. Nós estamos servindo a Deus que presente se faz na pessoa dos irmãos e irmãs, e de modo especial, aqueles que passam por tantas provações. E é o próprio Jesus que diz no Evangelho, e Ele pede que nós trabalhemos a nossa mente e modelemos o nosso coração para que não seja endurecido e insensível. Pois aqueles que são de mente e coração endurecidos não têm a sensibilidade, não está preocupado com os sofrimentos alheios. Até disse ontem, conversando essa semana, uma pessoa falando, em outra cidade eu estava, falando de quando era criança e presenciava as realidades.
Falou: Padre, me dói o coração de ver a insensibilidade. A gente parece que não tinha consciência, eu era criança, nem estava aí. Mas depois que eu cresci, fico olhando o passado, uma dor no coração. Tinha uma pessoa que ia trabalhar na nossa fazenda, ele andava 10 quilômetros todo dia, para lá e para cá para trabalhar. E o salário dele de volta vinha debaixo do braço, meio litro de banha. E quantas vezes chegava, minha mãe chamava para tomar o café, falava: eu vou tomar porque lá em casa não tinha nenhum açúcar para fazer uma água doce para tomar. E os filhos que ficaram? E a esposa? E às vezes ali naquele ambiente de fartura, matava porco, às vezes matava novilha. E ele disse: Padre, eu nunca presenciei meu pai ou minha mãe arrumar um pedacinho de carne para aquele senhor levar para a família dele. É tão doído. E às vezes se repete esses males de hoje, no hoje da história. Insensíveis, não vê o que o outro está passando, apesar dos lábios ser ouvidos. É hora de repensar, por isso que eu estou contando essa história que eu ouvi essa semana. Jesus clama: pratique a caridade. Não seja insensível, se coloque no lugar do outro e seja solidário. Aí então, um dia nós vamos depararmos diante da Trindade Santa e ali não devemos aparecer com mãos vazias, apresentar frutos de boas obras, os frutos da caridade. E aí nós glorificamos ao Pai por ter enviado-nos o Cristo bom pastor, que cuida de nós e nos orienta como devemos agir e proceder, e sufocar aquilo que em nós é Adão, sufocar aquilo que em nós é Eva, o homem e a mulher da desobediência, e revestir do homem novo que é Jesus, revestir também dos ensinamentos de nossa Mãe Maria Santíssima, que pelo sim de Maria o mal foi esmagado, a mulher que esmaga a cabeça da serpente. E pelo sim de Jesus ao Pai, levando a plenitude a missão, nós somos redimidos. E aquele que está em Cristo é um novo homem, é uma nova mulher, porque comprometem praticar o que ele ensinou, restaurar e fazer o reino de Deus acontecer aqui agora. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos leve a não deixar para as gerações futuras como aquele moço que estava contando sua história. Hoje ele está com a minha idade mesmo, ou mais um pouquinho, mas olhando o passado, se eu pudesse eu faria diferente. Então faça hoje, que é a hora de fazer diferente. Não deixe para depois, para que os netos ou os bisnetos digam: se eu tivesse vivido nos dias dos meus avós, de meus pais, eu tinha agido diferente. Não, a hora de ser diferente é agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.